Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da 13ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, sempre desconfio do que Jesus fala. Jesus chega e fala que os pecados daquele paralítico estão perdoados. As pessoas duvidam. Vamos tentar entender o lado do povo. Não tem como você saber exatamente que um pecado, uma vez que ele é algo invisível, o pecado em si, ele não é um substantivo concreto, mas sim abstrato. Não tem como eu poder ver que aquele pecado de fato foi apagado. Então eles começam a desconfiar de Jesus. E aí Jesus diz o seguinte: então vamos pensar comigo. O que é mais fácil? Dizer meus pecados estão perdoados, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Claro que a levanta-te e anda é muito mais difícil. Os pecados estão perdoados mais fácil. Porque enquanto os pecados estão perdoados, não tem como eu averiguar, o levanta-te e anda eu vou ver com os próprios olhos. Então Jesus faz o que é mais difícil para dizer assim: se eu fui capaz de fazer o que é mais complicado, é porque o mais fácil, o mais difícil na verdade, no final das contas, eu já tinha de fato feito, que é perdoar aqueles pecados. Mas eu quero te chamar a atenção, que eu já fiz a explicação do texto, mas a contar uma outra coisa. Vamos pensar se fosse hoje, Vamos trazer para o tempo de hoje. A gente tem um tempo aí de muita rede social, estamos aí na era da sociedade midiática. Eu fico pensando em Jesus hoje fazendo isso. As pessoas iam dizer: ele não se preocupa para a paralisia do homem. Ele não restabeleceu, a saúde daquele homem. Ele foi focar no pecado. Como Jesus está antiquado, como é que ele não se colocou no lugar daquele homem? E por aí vai. Infelizmente, somos às vezes muito rápidos em julgar e difíceis em entender a lógica de Deus. Amados irmãos e irmãs, a principal restauração que Jesus veio fazer no homem é nos libertar do pior dos maus, que não é a doença, que não é a morte no sentido da morte terrena, a morte corporal, mas ele veio nos libertar da pior de todas as doenças, da pior de todas as mortes, que é a morte eterna, e da pior doença, que é o pecado. Somente Jesus é capaz de retirar os pecados do nosso coração. Somente Jesus é capaz de nos libertar deste mal que persegue a humanidade desde o momento em que o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a Deus. E foi esse o principal objetivo da encarnação do Verbo: nos tirar da escravidão do pecado. E agora, uma vez que Jesus nos deu essa grande graça, eu e você, nós podemos de fato sermos livres em Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, não existia liberdade completa, mas agora nele nós podemos de fato sermos livres. Olha que grande beleza. E a mesma coisa hoje a gente pode se colocar no lugar deste paralítico. Talvez eu tenha muitas doenças, muitas mazelas, muita coisa para pedir, mas a primeira coisa que Jesus de fato quer fazer em nosso coração é nos tirar essa mancha do pecado. Essa mancha que nos distancia da vontade de Deus. Essa mancha que muitas vezes nos faz ir na contramão do que Deus sonha para a gente. E é preciso permitir com que Ele venha e retire todo esse mal do nosso coração. E a forma que nós podemos permitir é indo até o sacramento da confissão. Eu de vez em quando eu bato aqui na tecla disso, porque eu sei que infelizmente é um sacramento tão temido pelas pessoas. Como dói às vezes saber que tem paróquias em que os padres marcam multidões de confissões
e não aparece um fiel para buscar se confessar. Por isso eu quero convidar você, amado irmão, amada irmã, a abrir seu coração para esse grande presente que é o próprio Deus que nos deu. Termos em nossa igreja um sacramento que é capaz de tirar de nós toda e qualquer mancha do pecado. Busca a confissão, não tenha medo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.